avião sobrevoará a seguir a região habitada pelo índio Xavante. Os Xavantes, aparentados com xerentes do Tocantins, diferenciaram-se destes por sua feroz resistência a toda a aproximação com o branco. Várias vidas custaram já as tentativas feitas nesse sentido. E assim, hostis, bravios, se têm eles mantido isolados até hoje por estas distantes paragens. O branco chegou pressionando o povo Xavante. Era barulho, aquele medo, aqueles muito sobrevoo arrasante. Nosso pessoal ancestrais corria, pegava seus filhos e tinha aquele grande medo. Até que os velhos começaram a pensar para que haja um encontro, que é o encontro pacífico. Essa é a estratégia do meu avô Apoeno e foi assim que teve o encontro de paz. Com auxílio de binóculos, não foi difícil distinguir na barranca as silhuetas dos Xavantes. Acenávamos com os facões a fim de que os índios pudessem ver que lhes trazíamos presente. Assim é que, apesar de todos os nossos esforços, tentando fazer com que os Xavantes compreendessem nossos intuitos pacíficos, assim que nos aproximávamos, escondiam-se na mata, mantendo-nos sob a pontaria de suas flechas. Arboni po on hai wita tisa de wa on havi ni hane havi to wita tisa de wa to ta to ama to da ju sin na he ta ti ma dia on havi mra ha ma ho da ju ha si ti ta ta si chi on ni ma ni ta e da ne bam na ya ta te ra ya la on wa ma so hiri ban ni do la ma ni ma so hiri ban with the hu dem da so hiri ban ta E eis os Xavantes. De estatura além da mediana, estes índios medem de 1,80 m para cima. Têm o rosto largo e boca rasgada, onde se plantam dentes esplêndidos. O cacique Apoena é o chefe da tribo. Apoena tiro muri mono. Da sigo fit te Apoena tiro muri a Apoena te manya ni si ahri ananda. Seu avô, como é que foi a primeira vez que o senhor teve contato com os Xavantes? O primeiro contato, na verdade, foi aqui em Ribeirão Preto, através de um primo, Paulo Barbosa, que tinha essa ligação com o mato. E isso pegou o Paulo de um jeito que acompanhou ele pro resto da vida. O Paulo, ele esteve lá em 1956, 57. Ele tinha 18, 19 anos de idade. E eu sinto que o Paulo mudou muito, que ele começou a ter mais amigos, ele começou a entender melhor aquele maneira de vida dos Xavantes, a maneira que eles tinham de tratar as pessoas lá na aldeia, né? Então eu sinto que ele trouxe um pouco daquilo para cá, aquela amizade que eles têm entre eles, né? De família. E ele ficou muito impressionado. Então ele trouxe alguns dos índios com ele para Ribeirão Preto no ano seguinte. Foi daí que eles começaram a conhecer a cidade de Ribeirão Preto. Em 1961, em julho, o Paulo organizou uma excursão lá para o Mato Grosso. Rota Rio Cristalina, Fazenda.
Tahawi masih semeni ada. Tahawi. Mata si semeni ada. Tawat itu terlihat nyimu no. Dia perlu bawa biru. Ya ha. Kena beli artubiais. Bauti. Pai tok ora juu tok ora juu to api la ni tok ora juu na ti romburi to dura ora juu na ti ro sara ta ora juu na ti romburi ti ro sara ta ane mi romburi ane da mi romburi ama wa ba da ora juu jai da mai pipa ma da te banyene ha mo mena iwa ora juu na iwa hu wa dia ini sabu dia itu wa pero pitu tu wa tu dia ada nyusi wa ja tapi lo koi uda ni wa harom tahi manut mali Como toda noite, os homens se reuniram no ar, o lugar onde todos os problemas são discutidos e todas as decisões são tomadas. Apoé revelou seu plano de enviar 8 meninos para Ribeirão Preto. Assim, os pais de Paulo Supretapran, Cipacé, Roberto Waltomopá, José Paulo Seriuarã, Suptó Airi, Setetó, André Surupredo e Jurandir Siridiuê concordaram em mandar seus filhos na missão de entender o mundo dos Uarazu, os não indígenas. Mato tadai dawa mato mawai hule to imno mawai ho wawati mayani nito ni ha mama diptu ke marawai de bawa wasi mayani ni tawato hatautinya sawi yana to jati somrina ana wasi mawai hule tawato sawi yana wati terom huli mananda ihoy manajab jara hato na tewai huda tewai dawai hu wasteda imna baha siriwari au terra dia vitri romnyore ya tiro romnyore ai rawa mami manyom dewa paulu metua morawai hu dewa paulu ta daweli na wa ta anyora wa wanya ni ai mami potowa ma siunya sidi ta le hon sidi wa ti we di neto ne u sidi bu de 8 anos, apesar dessa idade de 8 anos, mas ainda é criança, né? E a gente brincava muito com os primos, né? E com os colegas da aldeia. E de repente você sair, né? Deixar a aldeia, deixar a mãe, no caso o pai e os irmãos, e os colegas, né? Então eu sentia assim que estava saindo e separando, né? E eu não sabia quando voltar, né? O pai da gente, né? Chamou a gente, né? Explicou mais ou menos, né? Ele só falou que teria saído da aldeia, né? E ir para a cidade.
quando chegamos no Ribeirão, chegamos na rodoviária, né? E aí a gente viu muita gente, né? Passando, tá muito barulho, principalmente no ônibus, né? As ruas, né? A avenida, né? Era muito barulho, né? Era muito estranho. E a gente tinha medo também, né? Entendeu? Tinha medo, a gente andava atrás do meu pai, né? O pessoal, né? Esperou a gente. Mas era medo mesmo, né? Tudo era medo. É um mundo desconhecido, né? Porque Chavante virou a paixão, né? Você tem que entender alguns problemas, virou a paixão, tá certo? Então, como já era apaixonado nisso, certo? Eu queria ajudar nesse projeto, vamos dizer, de realmente criar esses meninos como se fossem filhos da gente, tá certo? Que o Sérgio esteve lá na aldeia e trouxe, né? O pai dele pediu, né, para ele estudar. E ele chegou. Chegou lá em casa e chegou com ele. Ele vai ficar aqui. Foi um pouco difícil, porque eu não falava chavante, ele não falava português, né? As crianças também não. Mas ele chegou com uma lista de nomes, como dormir, comer, tomar banho. E eu, então, com aquela lista, eu me comunicava com ele, né? Mas aí a gente acabou se entendendo, né? Ele me ensinava copo, eu falava topo. Então tudo era assim, né? Ou quando eu não conseguia falar, eu mostrava, fazia mímica, mostrava o que eu queria, né? E aí foi indo, foi aprendendo. E aí foram me ensinando as coisas básicas, né? E eu lembro dele assim, muito tímido. Muito assim, quietinho, olhando pra baixo, sabe? E lembro assim, como fosse uma foto na minha cabeça. E eu acho que pra ele foi muito mais difícil do que pra gente, lógico, né? Porque ele tava num mundo completamente estranho. E ele foi tratado, foi recebido como um filho mesmo, sabe? Estudava nas mesmas escolas que a gente estudava. A gente jogava tênis, ele jogava tênis. Tudo que a gente fazia, ele fazia. Aniversário, fazia junto com o do Guega. Eles vestiam até a mesma roupa no aniversário. Porque naquela época ele não sabia quando ele tinha nascido. A gente fazia todo dia 11 de dezembro. Ele fazia o aniversário dele também. Fazia a festa tudo junto ali. Como se fosse irmão gêmeo. Da mesma idade e do mesmo dia. Eu, na época, já tinha cavalo, quando eu era criança. E eu, todo Natal, eu pedia um Forte Apache de presente. Foram para o aniversário de criança, eram bem pequenos, né? Toda a molecada queria ganhar Forte Apache, porque tinha cavalo, tinha índio, tinha guarda, aquela coisa toda, né? E esse menino aniversariante, então, o pai, com grande orgulho, tá certo, pegou e comprou um Forte Apache bonito pro menino. Quando o menino viu o Forte Apache, ele falou, não, eu não quero isso, não quero isso, não quero. Eu falei, mas pô, olha aqui, tem índio, tem isso, aquilo. Não, eu quero igual o gay, eu quero um índio de verdade. Eu queria um de verdade, eu não queria aqueles de mentira. Através do meu pai, que me adotou, seu Walter, e meu pai. Eles conheceram na fazenda, na Cristalina, aí fizeram, e os dois
compromisso. Aí depois disso, aí meu pai foi lá e conversou que podia me enviar para o Ribeirão Preto. Tem idade to hana e raho ya tisson e o inina tem ro bui era monota ta ane e mama pato wati matinya to tame e pero wa in wa watua ina e ti hai wa bodo moni ya witte bodo hai sawi dara ha ne wa da pe ya to ta ane to in wa e vai mate o ator não não vai te tomar tá. Que a Célia chorava demais, né? Aquela coisa, eles eram muito apegados às crianças. As crianças chavantes que eu vi aqui com o pai, eles tinham todo tipo de liberdade. Eu nunca vi um chavante reprimir uma criança, nunca falar em voz alta, nunca ouvi o surubredo. A criança era tida assim como mais do que a gente. O relacionamento de um pai com um filho na nossa sociedade, eles eram até mais carinhosos do que os próprios pais nossos aqui. A história começou com o Elton, né? O Elton trabalhava na Olivete, antiga Olivete, e ali perto da Olivete tinha o Hotel Modelo. E o Dr. Sérgio Fonfanoff, ele trazia os índios, né, pra cá, pra ficar ali. Eu trabalhava na empresa do lado do hotel e quando eu vi os índios pela primeira vez, eu chorei no dia, não aguentei. Foi uma coisa muito emocionante. E eles trouxeram as famílias, as mulheres, os indígeos pequenininhos, aquilo eu arrepiei, até falar agora, até arrepio de novo. Foi uma coisa assim, pra mim, uma experiência fascinante. Eu tinha medo de chegar até eles, não medo assim dele, mas medo de um pouco de vergonha, receio. Um dia eu tomei coragem e cheguei até um deles, né, que falava um pouco, entendia alguma coisa do nosso idioma, e comecei a puxar assunto com ele, comecei a conversar, comecei a fazer amizade, né, e assim foram indo vários dias dessa forma. E um dia ele trouxe o Paulo para minha casa, para conhecer a gente, né, e ele ficou lá. E ele gostou da gente e pediu se ele podia ficar comigo. Falei, não, pode vir, se você quiser, se você acha que é bom para você, né, aí eu venho. Mamãe pode chamar a mamãe? Lógico, eu falei, já é meu filho, pode vir, né. Aí ele veio e ficou com a gente lá, o Paulo. Ficou um pouco lá com a gente, e mais depois veio o Cipacé também, né? Já levou o Cipacé, já levou direto para minha casa. O doutor Sérgio já levou ele para minha casa. Nós somos em 6 filhos, né? Meu pai e minha mãe. Aí, mais o Cipacé e mais o Paulo. O ditado é certo, onde come 6, come mais 2. E quando minha mãe tava de gestão de mim, ela estava apanhando um pouco, eu nasci. Quando era uns 4 meses, a minha mãe me deixou. E minha mãe faleceu. Depois, logo disso, meu pai faleceu. Eu fiquei sem pai também. Quem me cuidou foi meu tio, finado Surubredo. E aí, teve uma conversa comigo, que era meu tio, se eu queria ir para a cidade. Ele me levou para Ribeirão.
Então daí começou ele a ficar na minha casa. Ficou muitos anos, morou com a gente muitos anos. É um irmão, até hoje eu o considero como um irmão. Ele realmente é um irmão que eu tenho. Gente, o Paulo era mais jovem já, mais adulto, né? Então ele saía mais com os meus filhos. Com o Elton, com o Carlinho. Então a gente ia pra cidade, assim, pro centro. Às vezes a gente andava assim, só pra dar uma paquerada, né? A gente procurávamos conversar, entre aspas, com o Chavante, a língua deles, né? Mas que nada, eu não sabia. Na verdade, eu não sabia da linguagem deles. E eu dava uma que sabia, você entendeu? A gente conversava e ele inventava, né? E mesmo assim, pensa que aí todo mundo olhava dentro do ônibus mesmo, do coletivo. Todo mundo olhava pra gente, assim... O que é? O que eles estão falando? Será que é o Japão, não sei o quê? Será que é os estrangeiros, né? Acho que o mais importante quando as pessoas adotam, seja isso, seja quem for, acho que o mais importante é amor, né? Sim, carinho, tá? Então eles receberam a gente tanto como se fosse os filhos deles, né? Esse carinho, esse amor, que ajudou a gente de se adaptar, né? Se a gente de criar uma convivência assim, é legal, né? Porque ele conheceu o mundo do outro, né? Porque estava recebendo, né? Pessoas que não era fazer parte da cultura deles, que eles tinham dificuldade, né? Menino assim, muito bonzinho também, mas era brabo. Brabo e nervoso, brigava com os vizinhança toda, batia em todos os moleques. O molecada achava que... Era uma coisa engraçada, os meninos vizinhos meus da idade dele, pequenininho, achavam, eles tinham aquele conceito que índio tinha que brigar, porque via na televisão. Tinha uma menininha na casa de cima, assim, que gostava de encher as paciências. E a primeira vez que eles brigaram, ela bateu nele. Aí eu olhei e falei, mas... E ela lá, batendo. Eu falei, mas você tá apanhando por quê? Eu falei pra ele. Aí ele olhou pra mim como se diz, pode bater? Eu falei... Aí ele desceu pra esse menino. Acho que ele falou, menina, eu vou bater? Mas ela era pior do que moleque. Eu fui na porrada mesmo, e a menina era brava. Ai, no estilo Chavante, preparar seu filho assim para um dia da festa, é a mãe que tem que caprichar o corte e porque todo mundo vai ver aquele corte, a pintura, tudo, né? Então a mãe faz o máximo assim do seu filho. Então o meu pai falou para ela que eu tinha que ir. Então ela preparou, cortou. Então ela começou a chorar. E caiu lágrima em cima de mim. Aí eu perguntei, por que você está chorando? E talvez aquilo ali seria o último corte, né, dela. E o Supitó foi para minha casa. Ele falou para mim, depois de muitos anos, que ele chorou, mas assim, escondidinho, o primeiro dia. Não deixou eu ver, não. Aí fui ver a escola, né? Mas tinha que explicar tudo, ele não sabia nada. Mas ele aprendeu logo. Português, logo ele aprendeu, porque ele era assim. Falava uma coisa, ele não entendia, você não podia continuar a conversa, você tinha que parar e explicar o que era aquilo. O que eu não consegui pronunciar, perguntava o que é aquilo. Pedia para voltar, assim, para falar de novo, que eu queria saber o que era, né? Então, eu sempre perguntava para ela, e ela me ensinava. E os meninos, o filho dela, o Jorge, a Tereza, a Cláudia, eles me ensinavam o jeito de falar certo. Primeiro dia que ele chegou na escola, as crianças ficaram tudo em volta dele, né?
era novidade, tudo em volta, tudo. Ele ficava meio... não gostava muito, não. Tinha muita criança. Nossa, parece que a sala inteira, acho que a escola inteira tava ali, queria me ver, queria me pegar, assim, ó. E aí eu fiquei com medo. As crianças me rodearam, queriam me perguntar, fazer aquele gesto, assim, de índio, né? Parece aquele gesto, assim, dos filmes, né? Eu também entendi que é a primeira vez, né, que estão vendo, né? Comigo, eu entendi que isso seria, não seria assim por maldade. Mas aí, depois as crianças foram acostumando. Lá perto de casa ele arrumou os amiguinhos dele, ele brincava. Todo mundo, ele era muito assim, alegre, participava de tudo. Aí eu comecei a perceber que era importante também estudar, né? Aí eu me desliguei, né, da aldeia. Quer dizer que eu não tive nenhum contato, e o Barbosa ia lá e falava que estava tudo bem, e falava que meu pai mandou falar para ele, falar para mim, me orientar para me estudar e voltar para cá, né? E que ele sente saudade, mas é para estudar, aprender coisas do Arazu, né, lá da cidade, e depois voltar. E nunca esquecer que eu sou Aué, quer dizer que eu sou Chavante. Todos nós lutamos oió quando éramos pequenos. É a primeira cerimônia de formação do guerreiro. É uma luta cerimonial entre os meninos. A luta acontece sempre no tempo da chuva, quando a raiz da planta oió está macia. O avô tem que preparar o material de luta das crianças, e também estão tomando a raiz para ele não ter medo, né? Para eles não terem medo. E agora ele está dando banho nas crianças para não sentir dor, né? Ele fala assim, chamando os espíritos guerreiros para dar coragem nos meninos. Como se fosse... Ele citou várias tipos de abelha, assim, que morde, assim, que ferra, doído. Esse abdômen é importante lavar. Aqui vem o medo aqui. A gente dá banho tudo em corpo. E ele também vai ficar firme. O corpo dele, os braços, né? Oi, Simone. Precisa, Simone. Azeri. Então é desse jeito. A criança já vem preparada para amanhã. Quem decide a época da luta são os velhos. A luta acontece bem cedinho, quando o sol ainda está para nascer. A luta é entre os meninos dos dois clãs, por Isaono, que quer dizer girino, e Uaué, que significa água grande.
Ganha quem não desistir. Os meninos têm que ter muita coragem, enfrentar o medo e a dor, respeitar as regras e o adversário. Um dia cada um tinha que lavar, jogar água nas orquídeas lá embaixo, outro dia outro tinha que jogar água no quintal para refrescar o orquidário, porque fazia muito calor. E aí começavam as brigas, porque eu era mais velha, então eu tinha que mandar em todo mundo, né? Aí ele, o Roberto, não gostava muito, porque eu mandava. Mulher não manda, ele falava isso, mulher não manda em mim. E eu mandava, né? Então aí tinha uma certa rivalidade. Às vezes eu estava aqui assim, ele pegava a flecha, esticava pra mim e falava, vou contar pro seu pai que você fuma. Falava assim porque ele não queria lavar o quintal, entendeu? Então ele me ameaçava assim, um ameaçava o outro. Virava briga de irmão mesmo. Eu só mostrava, aí eu tenho flechas aqui. Aí apontava para elas assim, só para assustar, só para ficar com medo, né? Aí o marido chegou da fazenda, que era o seu Vitório, só tava era a Isaura, né? Aí ela me apresentou para ele, ela tá aqui, ó. É mais um filho para nós aqui. E aí começou a conviver com meus filhos, que eu tinha mais filhos, convivendo, viajando junto, passeando junto. E nessa época, a minha irmã Maria Tereza, por exemplo, tinha uns 5 anos, né, mãe? E elas tinham muitas bonecas. E quando ele chegou, todas as bonecas ficaram sem cílios. Bom, aquilo passou quase desapercebido. Se ele não tivesse tirado todos os cílios das duas. E quando eu cheguei, elas estavam, ai, ele tirou meus cílios, aquela coisa. Eu falei, sim, mas por que será? Aí, conversando com ele, eu notei que ele não tinha cílios. Aí, nós tivemos que sentar para conversar sobre isso, que nós não tirávamos cílios. Uma pessoa assim bonita, morena, vermelha, né, assim, veio, né, me pegou, né, aí me abraçou. Esse me pegou, me abraçou, eu achei estranho, que a gente não tem isso. E ele disse que eu estava com um macacão vermelho,
um traje vermelho com lencinho branco, de salto e pintada. E que ele não esqueceu mais aquela cena, porque ele se identificou com a cor do vestido, que era o vermelho. Aí uma coisa que achei bonito, na casa dela, aí tinha um menino de 3 aninhos, né, que é o Vinícius. Né? Então o Vinícius foi tão natural, ele veio me receber, sabe? Assim, aqui é Siridiuê, ele vai morar aqui, né? Então, mostra o brinquedinho. Então ele me levou pro quarto dele, a gente ficou brincando, todos os carrinhos dele. Foi uma experiência muito gratificante, porque ele era uma curiosidade benquista pela molecada. A meninada toda admirava, porque ele era mais velho, ele era um líder, sabe? Líder nato, Siridiuê. Todos os lugares que ele ia, ele era paparicado. E o Vinícius, que era menorzinho, tinha, afinal de contas, uma espécie de um protetor, né? O Vinícius andava com ele assim, sabe como você anda com o seu... Com as costas quentes. Com as costas quentes. Então, mas era meu irmão. Isso que é meu irmão, O Vinícius assistia ao desenho, né? Achei estranho o desenho falar português. Como que o desenho não, né, fala, né? É assim. Então, um grande início de expressões de língua eu aprendi no desenho. Então, né, a fala engraçado. No tempo do Lula Leléu, Formiga Atômica, Scooby-Doo, né? Acho que eu estava aprendendo junto com ele, né? Como eu era muito novo, eu estava aprendendo junto também. Estava me alfabetizando, né? Estava aprendendo a ler um pouco antes da época normal. Eu acho que nós passamos por isso juntos, né? Nós tínhamos, entre aspas, aí, o mesmo tempo de cultura do homem branco, né? Todas as férias de julho e vamos dizer, de dezembro, eu mandava eles todos de volta para a aldeia. Inclusive, eu reunia praticamente todos para irem passar esses 2 períodos na família. Porque a intenção básica também era que não esquecessem, não perdessem toda a cultura deles. O Rã é a casa dos adolescentes. Lá no Rã vivem todos os meninos de uma mesma geração. Eles ficam em reclusão por mais ou menos 5 anos. E é ali que os padrinhos ensinam os fundamentos da tradição chavante. Lá aprendemos tudo que vamos precisar para a vida adulta, como caçar, pescar, construir as casas, tirar da natureza o sustento da família. Nós que fomos para Ribeirão Preto, tivemos que nos esforçar muito para aprendermos tudo isso. Teve um ano que eu não vim para a aldeia, né? Aí teve um ano, nesse ano que eu não vim para a aldeia, eu me lembro que eu até cheguei a esquecer a língua materna, a língua do meu próprio povo, né? Eu não sabia nada. O meu pai biológico. Então ele me visitou lá em Ribeirão ali, e aí eu falei para ele, eu esqueci a língua materna e eu não posso esquecer. Aí ele começou a me ensinar a língua chavante de novo. O pessoal lá de Ribeirão gravava a música ali, aí eu ficava com essa fita e ficava ouvindo os cantos. Aí toda vez que quando eu ia tomar banho, eu ia dançar debaixo do chuveiro. Aí com isso aí me ajudou a não esquecer a língua de novo. Depois nos outros anos, o meu irmão, o Guega, ele via todas as férias.
A gente ficava 2 meses. Aí esse meu irmão, o Guia, aprendeu a falar um pouco a língua materna do povo Chavante. Aí lá em Ribeirão eu conversava com ele. Vamos nadar. Vem, vamos nadar. Eles começavam a rir de ver um homem branco falando Chavante. Toda vez que chegava lá, o pessoal ficava em volta de mim e dele ali, e chorando, de saudade. Aconteceu também, os Chavantes, quando morre alguém próximo da família, eles rapam a cabeça. E teve uma vez que eu estava na aldeia e morreu um parente próximo do Setetó, e eu também entrei, raspei a cabeça também. Não só raspei a cabeça, como lá na aldeia também eles cortam a pele, tanto nos braços como nas pernas, na batata da perna, porque eles falam que corre mais na corrida do Buriti dos moleques. E quando o Setetó estava nessa fase de correr de Buriti, na época que ele era adolescente, e eu também me riscava inteiro com osso de siriema, que é um osso bem fininho, e riscava inteirinho, voltava tudo arranhado pra casa. Minha mãe, o que você fez? Não, fiz que nem os índios. Então eu voltava de lá igual um índio mesmo. O Iwede é a corrida de tora de Buriti. Corremos com a tora de 80 quilos, passando de ombro a ombro, desde muito longe até chegar na aldeia. É também uma preparação do guerreiro, onde aprendemos a superar o cansaço, a trabalhar em equipe e criar a estratégia para vencer a corrida. É diferente você ir para qualquer outro país, conhecer qualquer outra cultura e ir lá e conhecer os índios, a cultura deles. Eu até falo assim, que acho que é a mesma coisa de a gente ir conhecer a cultura dos marcianos, porque é bem diferente, é tudo diferente. Morei na Nova Zelândia, morei na Inglaterra, Estados Unidos, Bélgica. Você vai, tem uma cama, tem um banheiro, tem comida no supermercado. Então é tudo parecido com aqui, muda pouca coisa. Lá não, lá é tudo diferente. Depois de viver por um tempo na casa de Dona Laura, fui para o educandário completar a minha formação. Em 77, 78, 79 e 80, 4 anos eu vivi no educandário. Quando ele veio para cá, por exemplo, a gente na época a gente não teve uma informação ou uma preparação, né, para receber o Paulo no educandário. E a gente tinha uma mentalidade, por exemplo, de índio, essas coisas, daquela época ainda de bang-bang, né? Que índio dava flechada, que índio matava, então não tivemos. Aí comecei a jogar futebol com eles, vôlei, basquete e futebol de campo. Eu lembro uma vez um jogo contra a Usina Junqueira, que é até onde minha família morava. Teve que trocar 2 laterais, porque não aguentaram correr atrás dele. Teve que trocar, no fim, falou, rapaz, tem algum motor, alguma coisa, que, olha, não dava para acompanhar ele. Os caras falaram, esse menino tem futuro, hein? Se esse menino trabalhar com ele... Então, foi onde o pessoal já ficou meio... Mas o Paulo é uma pessoa que, talvez, se tivesse sido um jogador, teria um grande futuro pela frente também, viu?
O garoto tá dando um couro em vocês. Olha, mas dava pra também dar um couro neles, né? Só o pique que falta pra mim agora, né? Mas assim, de jogar mesmo, eu dou conta. Foi pra seleção de Master, né? Olha, nós temos uma equipe, sim, desse negócio do jogador mais velho. Nós estamos pensando fazer pra gente poder participar contra os brancos também. Tem um time do Master que tem em Canarana. Aí eles estão convidando a gente pra gente poder jogar também. Temos muita cerimônia de preparação. O Aí é uma dessas cerimônias. Os meninos que estão reclusos no rio têm que lutar com os padrinhos, usar toda a sua força e agilidade para derrubar os padrinhos no chão. Muitas fases de adolescente, para passar para a adolescência aqui na nossa tradição ali, eu não peguei. As dificuldades dos jovens do povo chavante, como aqui na aldeia, a dificuldade dele não é aquele que vai ser ruim para a vida dele. Ele tem que superar as dificuldades que eles passam, né? Então, é a superação dele. Para a comunidade chavante ver ele como uma pessoa forte, é uma coisa sadia, não é aquela coisa má. Agora, o jovem do homem branco, a dificuldade dele é que é mais tenso do que um jovem aqui da aldeia. Porque o jovem branco, ele carrega mais peso ainda, porque é muita coisa em cima dele. Psicologicamente, então, o homem branco deixa ele doido. Estava ali com 15, 16 anos e meu pai chamou nós dois para conversar, para saber qual profissão, que a gente queria escolher, né, na carreira da gente. E eu peguei e falei, pai, eu quero ser peão de fazenda, quero ser vaqueiro, eu quero ficar na fazenda, eu quero ficar no mato. Não, filho, mas então você tem que ser agrônomo, ou ser veterinário. Você tem que escolher uma profissão que você tenha relação com fazenda, com bicho que você gosta e não sei o quê. Eu falei, bom, tá bom, pai. Vamos ver o que eu faço. E você, Tetó? O que você... pai, eu queria ser astronauta. Porque na cidade você não vê muita estrela. Não dá para você ver muita coisa. Quando você olha para o céu ali, você não vê muita coisa. Né? E aí aqui, quando eu chegava aqui, eu olhava para as estrelas e olhava para a lua, né? Eu imaginei como que é o formato da lua, né? Então veio isso na cabeça que um dia eu queria subir para a lua para ver como é que era, se era a mesma coisa do que aqui, né? Aí veio essa profissão.
A furação de orelha é uma cerimônia de toda a aldeia e dura mais de 6 meses. A primeira fase é a entrada na água, quando os meninos ficam no rio próximo da aldeia por mais de 3 semanas. Esse é o tempo de preparação para termos coragem de enfrentar o dia da furação. No final da cerimônia de furação de orelha, somos considerados adultos, preparados para voltar para a vida da aldeia. Um dia ele queria voltar. Sim. Saiu para casar. Ele saiu e foi casar para a cerimônia de furar a orelha. Você tem saudade daquele tempo lá? Eu tenho. Tenho, porque eles me trataram bem, né? Como se fosse filho mesmo, né? Podia ter estudado mais para formar como advogado. Né? Isso aí eu pensei muito tarde, né? Passado um tempo, ele escreveu uma carta para mim, da tribo. Ele escreveu contando, explicando, né, do que ele sentia saudade, do que ele sentia falta, mas que ele sabia também, olha só, que ele não podia mais tratar minhas filhas, porque eu tinha 5 filhas na época, 5 meninas, e que ele já não podia mais tratar as meninas como ele brincava antes com ela. Que ele se descobriu adulto. Que ele se descobriu adulto. A diferença da vida da gente com a menina, com as meninas e com os meninos. Era tão diferente a vida da gente daqui, que nós não podemos se aproximar, né, das meninas. E na época tinha muitas brincadeiras nas casas, assim. Então o que acontecia? A gente sempre sabia, ó, vai ter uma festinha, uma brincadeira dançante na casa, na rua tal, tal, tal. Vamos com o Manini, que ele chamava ele de Manini, né? O índio, vamos com o índio. E ele despertava isso, não, porque a gente já chegava com ele e já era uma pessoa diferente. Exatamente. Né? Eu não vou falar que ele era bonito, porque senão vocês vão me comprometer. Era um cara mais apanhado e tal, né? Deixa eu ver. Aqui, Paulo. Fazia sucesso. Fazia bastante sucesso. Uma que era diferente, né? Era diferente. Então, você já viu, né? As meninas ficavam todas oriçadas. Ele arrumou uma namorada, fez uma coisa errada, que o cacique ficou muito bravo, muito nervoso quando ficou sabendo que ele tinha uma namorada, que não podia. Às vezes a gente falava, né? Falava, ó, calma, vai devagar. Não, mas ela gosta de mim, não sei o quê. Mas você não pode ficar com ela, porque, né, você vai ter que voltar para a aldeia. Então, foi indo até que terminou o namoro. Aí ele voltou, né, para a aldeia. Essa é a minha mulher primeira, o nome dela Piarã, e nome do branco ela chama Marisete. E esse é o primeiro filho também, que é o Vinícius, nome do branco, e nome do Aué Supretaprã. É meu filho também, chama Rududi, em branco, Nilo, Romário, Silva Pariué. Essa daí é minha filha, o nome dela é Jaqueline, nome indígena Eneuati. Saltuã, Célio, nome do branco. Danilo, nome branco. Cibadão, em nome indígena. Nome dela Mislaine. E tem um que está para lá, para outra aldeia. A segunda minha esposa chama-se Maíra. Indígena chama-se Renwaion. E esse daqui está no colo dela, Amondina, nome dela. Ainda não tem nome de indígena. Essa daqui é minha filha também,
Nome dela, Elaine. Suzete, nome dela. Rafaela, nome dela. Eu já estou tendo mais um, a 13ª. Tá aqui. E eu vou continuando ainda. Até onde dou conta, né? A esposa da gente que deseja mais que seja uma grande família, né? Então é isso que elas pensaram, então a gente produzimos isso. Pra gente ter mais respeitado tanta família grande assim. Quando eu voltei, né, para furar a orelha, os meus pais e o pai da, hoje, a minha esposa, que é a Cecita, tiveram esse compromisso, que no caso ela, né, ela seria a minha futura esposa. E logo depois, né, desse compromisso entre os nossos pais, o meu pai me orientou, né, para sempre ver como compromisso que eu tenho com ela, né? A gente tem que manter a palavra dos nossos pais, e isso seria também a honra da família de sempre manter esse compromisso. Logo que ele casou, ele veio com ela. Aí ele tem vindo assim, uma vez por ano, geralmente ele vem. Mas dá saudade, né? Dá muita saudade, porque eu criei mesmo como filho, né? Com todo amor. Muito, nossa. Me conta dos filhos, me conta da Cecita, me conta que agora parece que ele tá também com a irmã da Cecita, né? Eu ainda mexi muito com ele, eu falei, mas você é moderna. Ele disse, não, mãe, lá é assim, né? Isso aqui são minhas esposas. Essa é a primeira, Cecita. Essa aqui foi em Ribeirão, conheceu os meus pais lá de lá. Essa aqui é a segunda, Nene Miné. E essa aqui é a terceira, Barruire. Porque o meu sogro me ofereceu, né? E as três são irmãs. E eu tinha que aceitar para não ficar assim ofendido. Eu acho que a fase mais difícil dele, porque aí ele fez o colégio técnico agrícola, né, em Pinhal, e quando ele se formou, eu acho que foi a fase assim mais difícil, porque ele tinha que optar por ficar aqui ou para voltar para a aldeia. Antes de vir voltar aqui, eu entrei em parafuso. Ninguém imaginava que eu voltasse para a tribo. Ninguém acreditava, porque as condições que minha família me ofereceu, né, para quem me conheceu ali, ninguém acreditava que eu voltasse para a aldeia. Ele ficou em conflito, né? Porque ele tinha uma família lá e uma família aqui, porque ele me chama de mãe, até hoje ele me chama de mãe, chama o Sérgio de pai, né? Os até são irmãos. Então acho que ele entrou em conflito, meio com conflito. Ele acostumou com todo o conforto. Ele ficou quase 20 anos com a gente, né? Quase 20 anos. Então, e a gente também acostumou com ele. Quando ele foi embora também para nós foi triste. Foi uma cheiradeira total. E às vezes eu começo a chorar, principalmente no Rio, ó. Inclusive a minha mulher perguntou, por que você está chorando? Eu falei assim, não é nada não. Aí eu estou pensando lá quando eu vivia lá em Ribeirão. Porque a saudade bate qualquer hora. A saudade das minhas amizades, das pessoas mais próximas, como minha família, lá de Ribeirão, meus irmãos, meus amigos próximos de infância. Não tinha outra alternativa. Eu não ia ser nunca, nem se eu quisesse, não ia ser nunca um deles na cidade. Aprender os costumes deles, tudo bem, é bom para mim. Mas virar um outro que eu nunca vou ser, porque eu sou índio Chavante, essa é a minha identidade, o meu povo mora aqui. Então isso está no sangue, isso
nunca quis tirar, porque não tem como você tirar uma coisa que você já possui ela. Eu sou o primeiro a chegar na aldeia de Pimentel Barbosa. Eu votei. Ele não falava, mas a gente sente que ele queria ficar e estudar mais. Ele queria continuar os estudos, sim. Depois ele chegou à conclusão que ele tinha que ir porque a moça estava grávida dele. Aí começou aquela preocupação, né? Ela ficar lá na aldeia sozinha. Mas a turma lá não tem bom. Completou os 15 anos, 16, casa mesmo, né? Aldeia Pimentel Barbosa, 10 de setembro de 1989. Querido papai e mamãe, como vocês estão aí em Ribeirão de saúde, desejo que esteja melhor, de boa vida, e Deus sempre esteja protegendo dentro de sua casa e durante todos os tempos. Eu estou junto com Deus e vigiando todos os meus pais, pensando não penetrar mal doença. Aqui nos meus esposos e filhos, com muita saúde, estou muito saudade de vocês, quero que vocês venham aqui na aldeia, agora estou morando sozinho. Mando para você as orquídeas que nós apanhamos com minha esposa. A data que foi tirado é 11 de 89. Mandamos também colares e um borduna. Meu abraço para vocês aí. Roberto e Cleusa. Então foi difícil, assim, para mim, reviver de novo a vida do Chavante. Aí eu lutei, assim, para acostumar de novo. Foi difícil, demorou para mim, mas eu não comia nada, né? Ficava até, assim, magro mesmo. Não é de doença, é magro de fome. Então isso eu acostumei, a comida de cada, a caça também, peixe, tudo, fruta, a raiz também, o gosto, não saía gosto para mim. Os meninos daqui da minha idade, né, saía assim para caçar, eu não saía. Aí eu ficava com vergonha, assim, eu sempre ali, só aqui na aldeia, e os outros na minha idade estão saindo assim para caçar, porque eu não resistia, não aguentava andar. Se andasse, fazia calo no meu pé, né? Mas isso eu tinha que aguentar também. Os outros aguentam, por que eu não aguento? A moto ajuda a caçar? Ajuda. Caçada mais rápida. Antigamente caçávamos demorado a pé, mas agora com caçada com tecnologia agora ficou fácil para mim. Essas cortas de pedaço é um corte tradicional, Chavante. Caçador carrega a coxa. Quando tem companheiro, divide. São divididos. E coisas pedaços, assim. Desse aqui é abdômen. Nosso pai, a nossa sogro.
Em 1983, eu e Cipacé ganhamos uma bolsa para estudar em Goiânia. Em Goiânia, entramos para o movimento indígena. Aí nesses encontros do evento, na questão indígena, aí aparece uma morena, né, uma índia, e os dois começaram a ter uma troca de ideia, que tem a ver entre os dois, essa troca de preocupação. Severiá é do povo Carajá e Javaé e foi adotada aos 6 anos pela família de Dona Teresa. E ela levar logo para suas famílias, né, o pessoal da cidade, né, e ele entrar muito rápido, né, se envolver muito e já dizer logo que estava levando sério, né, para mim foi uma surpresa, né, porque eu sabia o nosso compromisso dentro da aldeia, né, só que ele falava muito comigo assim, ó, eu quero a Severiá para conversar comigo, para estar juntando com quem que eu vou estar falando minha ideia. E a Severiá é compatível para acompanhar o pensamento do Cipacé. Quando eu resolvi que era uma pessoa assim, deu para casar com ela e trabalhar e voltar para a aldeia, uma coisa que eu pensei é em relação noiva, né? Como desfazer isso. Então foi feita uma reunião, explicado por que o Cipacé não ia casar. Então foi um maior assim, rebuliço aí, né? Mas ele estava lá, né, defendendo a sua ideia, colocando o seu argumento da presença da Severiá. E eu já tinha falado com o Cipacé, tipo, vamos casar, vamos poder. Mas casar, tipo o quê? Eu pego a minha malinha, você pega a sua malinha, a gente vai. Aí vi que não tinha nada disso. Teve essa reunião grande no Chavante. A minha avó disse, tudo bem que vocês queiram casar, mas quando vai se dar os convites, qual é a igreja, qual é o... E a gente ficou meio assim, né? E eu acho engraçado a questão cultural, né? Porque eu era Carajá, sou Carajá, eu passei Chavante e a gente casando não índio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Casamento cristão de Paulo Cipacé Chavante e Severiá Maria e Diorie. O que Deus uniu, o homem não separe. Tudo de bom, né, que um casamento pode trazer, está acrescido de uma riqueza maior, que é o casamento entre uma índia Carajá e Javaé e um índio Chavante, que antigamente eram, aliás, tradicionalmente são inimigas. Então eu acho que vem trazer muita riqueza, porque a luta dos povos indígenas do Brasil tem que ficar cada vez mais fortalecida. Então eu fiz o rompimento, o quebrando toda a tradição, naquilo que eu acredito, no novos tempos. E do casamento Chavante, de modo geral, essa coisa de não ter muito filho. O pessoal joga uma certa responsabilidade para mim, que não é verdade. Ah, é porque ela não quer, porque não... Eu acho que a circunstância das coisas também levaram para não ter muito filho. Então eles queriam que eu casasse, né, tesse mais mulher para ter filho com a outra, tentasse com a outra. Né? E na cabeça dele parece que deu problema, porque tinha casado, era uma coisa que não deu certo na cabeça. Quem sabe daria certo com o Chavante mesmo, para ter livre essa coisa toda. Aí eu pensei muito, ó, ou uma coisa que eu quero, ou uma coisa que eu vou aceitar por causa que a família, o pessoal da aldeia quer, né? Aí eu falei, não, se eu escolhi isso, eu vou querer isso. E quando a Severiá ficou grávida, foi uma alegria, né? E quando a Clara nasceu, né, que era menina, né, aí o pessoal ficou triste, né? E aí o pessoal falou, tá menino, não sei o quê, era menino para ter. Aí eu fiz uma reunião com ele, falei assim, seguinte, não importa ser homem ou mulher,
Importante, tem filho agora. Ma o jai onye ta hato tamle me robi ane tamle me robi to ta hato ane ta hana wa to ni ha da ti da ran hai ro sa ta ja la ma ni dui wa pa ji ane da hai ba mo o ma ni dui wa pa ji de ra ho da hai ba mo o ro ma ni wa hu ha so lu ti ane cha dai hu on wa sa so lu ti ha wa ti wa to mani ham mo lui wa pali ni to wa za ho la to dere hon ni to wa han de to on ne to Quando eu estava fazendo terceiro ano, meu último ano de segundo grau, e quando tive essa compreensão de que dá para, assim, sem medo, né, fazer prova na sala de aula, fazer tarefa, né, que os professores mandavam, entender a explicação, né, dos professores, porque para nossas comunidades, aquele que vai estudar português é difícil, para fazer redação, aprender um monte de complexa, né, gramática português, aprender o mundo da matemática, física, química, isso para mim é superação. E quando eu vi assim, quando estava terminando o segundo grau, né, prestar vestibular, entender esse mundo, aí eu não tive esse medo. Hoje eu estou fazendo relações internacionais, porque é o lado da globalização, esse lado da sem fronteira. Então é uma maneira de estar concluindo esse curso que vai me beneficiar como instrumento, como indígena, como alguém que pensou que amanhã pode usado para a gente se defender. Esse Passé também foi um grande peça de entender, né, o meu grande caminho, que ele sempre falou assim, ó, que você decidir, eu vou te apoiar, o importante é a felicidade da gente. Né? Então, assim, cidade é passageiro, cidade é só para a gente ser capacitado. E amanhã é dar tudo isso para a nossa comunidade. E você está tendo essa chance. Se você não tem dificuldade de acompanhar a escola, então vá em frente. É essa que deu essa levantada. Essa visão brilhante desse meu avô, o Apoena, né? Acho que ele viu o futuro, como seria, e hoje nós estamos aí, aplicando as coisas que a oportunidade foi oferecido aqui na aldeia. Para um homem índio, não civilizado, não conhecendo a nossa cultura, vamos dizer, dar um lance deste, perceber isto e liberar as crianças, realmente é uma pessoa muito carismática. Esse para mim é o lance maior dele, né? Eu achei que era um plano muito válido, tanto que eu fiz com muito carinho e com muita seriedade e com muita consciência. Era um filho temporário para poder desenvolver e salvar e melhorar o futuro deles. Nossa missão deu muitos frutos. Já em 1979, começou a luta pela demarcação do nosso território. Quando faz a demarcação, eles
para fazendeiro sair devagar, né? Para não sair assim imediatamente. Que sair devagar, não vai ter guerra. Nossos limites não foram respeitados. Cansado de esperar pelas autoridades, o cacique Warodi resolveu dar um basta na situação. O Warodi juntou assim, a comunidade e tudo, eles se pintaram, tudo chavante pintado ali, brabo, mostrando um cara assim, de nervoso mesmo. Então eles foram atacar a fazenda real. Aí eu fui lá junto com ele. Aí eu fiquei com dó de ver assim quando o branco quando atacado pelo índio. A minha vontade é para ajudar meu povo mesmo. Então eu fui assim. Então eles começaram a abrir as casas dos fazendeiros, né? Eles tiraram as roupas. Então começaram o branco correr. Tendo Roberto como intérprete, negociamos junto à FUNAI e ao governo federal a demarcação do nosso território. Não foi fácil. O decreto da demarcação da terra indígena de Pimentel Barbosa levou 3 anos para ser assinado. Entendendo melhor o mundo do Tuarazu, conquistamos autonomia. Cargos da FUNAI da aldeia foram preenchidos pelos meninos que foram para Ribeirão Preto. A aldeia de Pimentel Barbosa, ao longo do tempo, se dividiu em outras. Supitó é cacique da aldeia mãe de Pimentel Barbosa, onde também moram Roberto e Zé Paulo. Zé Paulo é motorista da aldeia e é responsável pelo transporte da comunidade. Setetó é cacique da aldeia Caçula, que foi retomado dos fazendeiros em 79. Paulo fundou a aldeia Teniripá e tem um trabalho na área de educação e divulgação da cultura chavante dentro e fora do Brasil. André Surpredo é cacique da aldeia Tanguro e trabalha na recuperação da alimentação tradicional chavante, além do reflorestamento de espécies nativas. Os parentes estão esquecendo a alimentação nossa, tradição. É isso que eu estou mexendo, resgatando de volta, resgatando a alimentação, tradição nossa. Graças a Deus aqui é muito difícil dar a doença, porque a gente está comendo a alimentação, tradição nossa. Aí que a gente tem mais resistência de saúde, né? Cipassé é cacique da aldeia Videirã e coordena o projeto de manejo de caça. O projeto iniciou com o corpo do mato, o queixado. Usando a telemetria para monitorar os animais, é possível identificar onde eles se alimentam, dormem e procriam. Então é um trabalho de conciliar conhecimento não íntimo e do povo chavante. Então é meio perigoso também, né, de sair do caminho, mas se não teve essa consciência e ter essa consciência, dá pra gente, né, facilitar a nossa vida. Eu, Siridiuê, não voltei ainda para a aldeia, mas atuo em São Paulo através do IDET, Instituto das Tradições Indígenas, que tem como proposta a divulgação e valorização das culturas indígenas, com um trabalho também de criação de política pública para os povos indígenas. Então, generosidade, persistência, capacidade de convencimento. Eu diria que o Jurani é um dos intelectuais mais brilhantes dos povos indígenas e faz muito bem. Além do mais, é um diplomata.
em ha te mo ro wa hu dan ta ja tu le mo sa te ro wa hu wa ngai si hir da hang wa te si mo no nya na u to le mo ta te ro hu ta ha ha wa ta ni pan ni da nya u te de ane to ro bo min te de ala ana jadi na ri ha te to ari ha to da u ni ya te ari ha te wa pari de wa ya te wa pari de wa wa ni tu de khoi mana la i ate a chi u to ni on ba je ha ane ba na de na dan da chi na Hoje em dia, se unir, o Chavante se unir para o Chavante ser forte de novo, como era antes. Se não for assim, aí não tem jeito. Para isso, que esses 8 meninos têm que saber conduzir a sua aldeia. Então, para isso que os meninos foram preparados. Ne wa mo wa hui la ba ni wa ra ju da ta bum i wa bo da i wa hui la wa Difícil você ter vivido todo esse processo. Legal mesmo, né? Você tá vivendo no meio do seu povo, né? E junto com eles sonhando, né? Que há possibilidade, né? Você viver como um povo, né? E respeitado como um povo, dentro daquilo que você acredita naquilo que você quer viver. Oh,